Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Eu sou o Leandro e eu gostaria de compartilhar da palavra de Deus com vocês. Hoje eu quero falar sobre o motivo da gente não dar lugar ao pecado e não brincar com ele, né? Porque nós sabemos que nós somos carne e enquanto nós viver neste mundo, né? Enquanto a gente habitar neste corpo, viver nesta terra, a gente estará sujeito, né, ao pecado, sujeito às tentações, aos desejos carnais, né? E é por isso que a gente não deve, né, negociar, não deve brincar, não deve dar lugar ao pecado, né? Porque o diabo é o inimigo da nossa alma, né? Está ao nosso derredor, né, caçando uma brecha. E se a gente der lugar, né, para que ele possa é, entrar na nossa vida, nos fazer pecar, ele não só nos faz pecar, mas também como causa destruição, né, na nossa vida, morte espiritual, né, na nossa vida. E é por isso que a gente deve sempre vigiar, né, buscar na palavra de Deus o alimento diário, né, estar sempre meditando, né, na palavra de Deus, com a palavra de Deus em nossos pensamentos, em nossos corações, né, para que a gente não venha dar lugar, né, ao diabo, nem dar lugar ao pecado, nem ficar negociando, né, com a vaidade, com os prazeres terrenos, carnais, né? Não ficar negociando com o pecado, né? Porque, como eu disse, a gente não tem força, né? Porque sozinho, né? A gente não tem a sabedoria nem a força para se desviar do pecado, né? Porque quem nos ajuda, quem nos dá força, quem vence nossas batalhas é o Espírito Santo de Deus, né? E para que a gente possa ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida, é necessário que a gente tenha a palavra dele, né? E que a gente possa colocar em prática. E agora eu queria compartilhar com vocês de alguns versículos que está em Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 41, que diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, né, aqui Jesus falando para os seus discípulos, né, para que eles pudessem, né, sempre vigiar e orar, para que não caísse nas tentações, né, porque o nosso espírito ele está pronto, né, mas a nossa carne, como diz a palavra, é fraca, né. Isso não é desculpa para que a gente possa pecar, né, não é uma razão para que a gente, uma carta branca, né, para a gente pecar, mas isso é um alerta, né, para que a gente possa sempre vigiar, né, se alimentando da palavra de Deus, se alimentando da presença dele, né, para que a gente não peque, né, porque uma vez morto na prática do pecado, não há esperança, né, não há salvação, há apenas a morte eterna, a ausência de Deus, que é o inferno, né, e ninguém quer ir para esse lugar, né, todo mundo quer ir para o céu, todo mundo quer viver eternamente com Deus, né? Mas nós sabemos que, assim como diz a palavra, né, que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Assim somos nós, né? Muitos querem ir para o céu, mas nem todos conseguirão ir, né? Porque nem todos estão dispostos a pagar o preço de vigiar, né? De renunciar a si mesmo, de não dar lugar ao pecado, né? Para que Deus e a palavra e o Espírito Santo habite neles, em nós, né? Então que a gente possa sempre vigiar, sempre se alimentar da palavra de Deus, né? Para que a gente não venha dar lugar ao pecado, para que a gente não venha dar lugar a Satanás, né, na nossa vida. E se você que está ouvindo essa mensagem, está assistindo esse vídeo, está afastado do caminho de Deus, ou está vivendo na prática do pecado, né? E reconhece no seu coração que você precisa entregar a sua vida a Deus, se arrependendo de seus pecados,
abandonando essas práticas, se reconciliar com o caminho dele, né? Eu quero te dizer que esta é a oportunidade, né, de você se humilhar na presença dele, clamar pela misericórdia, pelo perdão dele e não desperdiçar essa chance que Deus está te dando, nos dando, né? Porque pode ser que amanhã a gente não tenha essa mesma oportunidade, porque o amanhã não pertence a nós, né? Então que seja tudo para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém.